João 20, do 1 ao 8. Diz assim a palavra: no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então ela correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. João é terrível, né? Ele está falando dele, então ele não fala o outro discípulo João, ele fala quem Jesus amava. Jesus não amava Pedro, mas a mim ele amava. E disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam. Uau, Maria Madalena já correu, agora os dois correm, é uma maratona. Mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Detalhe, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Curve sua cabeça. Senhor, a gente quer a tua voz. Não dá para seguir em frente sem a tua voz. Por mais que nós estejamos acostumados com esse lugar, algo novo. O Senhor sabe o que vem contra nós. O Senhor sabe o que minha alma precisa. O Senhor sabe meus medos. Fala comigo, Senhor. Fala com cada um de nós. Nós queremos ir embora deste culto revestidos pela tua palavra. Que enquanto o Senhor fala conosco, minha alma seja alinhada, meus medos saiam e eu renasça nesta noite. Os que estão em casa também, pega ao Senhor. Os que estão no fone de ouvido, os que estão acompanhados na sala com a família, os que estão assistindo no carro sozinhos, fala conosco, Senhor. Esse texto talvez seja um dos textos que mais mostra pessoas correndo. Correndo. Maria Madalena está correndo. Pedro está correndo. João está correndo. Eles não estão andando, eles estão correndo. Eles não estão andando mais rápido, eles não estão marchando. A Bíblia diz que eles estão correndo. Porque algumas vezes, para conseguir o que a gente quer, não dá para andar, tem que correr. Correr é importante. Algumas vezes a gente consegue se desvincular do passado correndo em direção ao destino. Correr é importante. Algumas vezes só correndo a gente chega em alguns lugares. Algumas situações exigem que a gente corra. E quanto mais eu corro para algo, mais eu me desprendo do que ficou para trás. É interessante que quanto mais rápido o carro vai, menos detalhes da paisagem eu tenho. E algumas vezes a paisagem é tão cruel que eu tenho que acelerar a velocidade. Eu tenho que aumentar a velocidade, porque se a gente olha muito para o lado, a gente desanima. Todos aqui estão correndo. Maria Madalena, Pedro, João. E eu pergunto, você anda correndo também? Talvez seja a hora de você começar a correr. Na minha vida pastoral, 2 cerimônias são as mais difíceis de fazer. É muito difícil fazer casamento. E é muito difícil fazer velório. Porque seja no casamento ou no velório, as pessoas que estão lá, elas estão emocionalmente alteradas. Estressados, nervosos. E a verdade é que ninguém tem muita paciência para ouvir o pastor, nem num casamento e nem no velório. Há uma série de conflitos. Mas especialmente no velório, o centro do velório é o corpo. As pessoas elas têm meio que uma ideia do destino do corpo. A hora que o caixão vai ser fechado, como ele vai ser carregado, aonde vai ser sepultado, isso desperta muito o interesse das pessoas. O corpo do falecido é sempre uma
o principal que está ali. E é exatamente isso que está acontecendo nesse texto. Existe um olhar quando alguém morre, específico, de curiosidade, de interesse, a memórias. Maria Madalena e a outra Maria, elas estão indo visitar o túmulo de Jesus. Elas não estão indo ao túmulo porque elas têm uma expectativa que Jesus vai ressuscitar. Não, elas não têm uma expectativa de que vai acontecer uma coisa milagrosa. Elas estão indo sem fé nenhuma, mas elas estão indo porque elas amam Jesus. Elas estão indo lá porque elas querem perfumar Jesus. A mirra, a perfumes, a óleo. Elas estão indo lá porque elas amam. Eu tenho certeza que se elas tivessem um mínimo de expectativa que Jesus fosse ressuscitar, elas não teriam ido embora em momento nenhum. Elas montariam um acampamento na porta do túmulo, porque se ele vai ressuscitar, para que eu vou embora? Mas não, elas não estão indo lá porque elas têm fé. Elas estão indo lá porque elas amam Jesus. Elas descem ao túmulo com um coração pesado em lágrimas, alguém que elas amam, alguém que é muito especial para elas. E é interessante perceber que o amor que essas mulheres nutrem por Jesus continua vivo mesmo depois de Jesus ter morrido da forma como morreu. É muito difícil hoje as pessoas manterem um amor a Jesus quando algumas coisas acontecem diferente do que a gente imaginava. Enquanto Jesus cura, liberta, transforma, nós o amamos. Mas aqui a versão que elas têm de Jesus é um Cristo derrotado. Jesus não apenas morreu, ele não caiu duro no chão e disse que teve um piripá aqui. Jesus foi humilhado, Jesus foi torturado. A morte de Jesus foi uma morte muito cruel. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, dizendo: você é um rei, não é? Colocaram uma placa em cima da cruz, dizendo: eis aí o rei dos judeus. O Cristo que estava no túmulo não era um Cristo nem de longe, um Cristo poderoso, um Cristo glorificado. Não era. A gente sabe que isso vai acontecer daqui um pouco, mas nesse momento não. Nesse momento é um corpo muito sofrido de um Cristo que foi humilhado. Mas eu acho lindo que essas mulheres não mudam o nível de entrega que elas têm a Jesus pelo simples fato das condições não serem as mesmas. Se você quer ter um encontro pessoal com Jesus, não deixe as condições mudarem o seu nível de amor a Ele. Não deixem que as coisas que acontecem, que fogem do seu controle, mudem a sua dedicação e a sua entrega. Qualquer um te ama quando você é promovido, qualquer um te ama quando você compra um iate, qualquer um te ama quando você tem um carro zero, mas poucos te amam quando o inferno está contra você, você está em minoria e simplesmente você não tem nada a oferecer. E eu acho lindo porque elas amam um Cristo que nesse momento não tem nada para oferecer, nada. Ele não tem cura para oferecer, ele não tem milagre para fazer, ele está morto. Mas elas vão lá. O amor, ultimamente, não se paga muito bem. As pessoas precisam sempre de uma contrapartida. E elas estão indo a um túmulo e não tem terremoto, não tem vendaval, não tem nada. Não tem nenhum sinal de que alguma coisa espetacular vai acontecer. Elas simplesmente vão lá porque amam. Porque amar Jesus de forma implacável sobrevive à desvantagem. E muitas vezes nós viveremos uma fase de desvantagem, onde o nosso cristianismo parece estar perdido, onde a minha fé em Cristo parece que foi derrotada, mas nem sempre o que parece é. Você precisa amar Jesus, mesmo quando a sua fé aparentemente mostra ser uma fé derrotada. Quem servia Jesus naquele domingo de manhã sabia de uma coisa: quem olha para mim diz: você é um derrotado, você perdeu, o seu Cristo está surrado dentro de um túmulo. Ele não é real, ele é mentiroso, ele não ressuscitou, ele está lá, o túmulo prendeu. Mas elas estão lá, elas estão indo na direção daquilo que sobrou do Cristo. E eu quero conversar com você sobre situações que algumas vezes fogem do seu controle, porque Deus te prometeu a levar você a lugares, mas nem sempre o lugar que Ele prometeu levar você vai passar pelo caminho que você estabeleceu. E aí quando elas chegam no túmulo, há um caos lá. Nunca reclame do ruim, o ruim sempre pode ficar pior. Elas chegam, se já não era triste ter um Cristo morto, agora elas veem a pedra do túmulo removida e o corpo não está lá. Há um caos. Caos é algo difícil de lidar, porque o caos me faz
lidar com algo que eu não estou esperando. Elas foram lá para uma cerimônia de perfume do corpo, mas não tem corpo, há um caos. Eu trouxe especiarias, eu caminhei até aqui, e agora existe uma bagunça no meio do meu propósito. A pedra está removida, o túmulo está vazio, que bagunça. Alguém roubou o corpo do meu Jesus, há uma bagunça. E agora, no meio dessa cena, ela sai correndo como uma doida, e ela precisa contar para alguém que o Deus que ela ama, que agora só sobrou dele um corpo, nem o corpo tem mais, é uma bagunça. Veja, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus pode algumas vezes gerar caos. Eu posso estar andando em direção a algo e não estou vivendo o meu melhor momento, e você diz: olha, eu estou me conformando em apenas perfumar o corpo do meu Cristo, eu estou me conformando em apenas ganhar esse salário, eu estou me conformando em morar apenas nessa casa, eu estou me conformando apenas com meu marido beber um pouco menos, eu estou me conformando apenas do médico dizer que a doença não foi curada, mas ela pelo menos não está evoluindo. Então você tem uma fé que está se nivelando por baixo, e de repente Deus vem, arrola a pedra, arranca o corpo, e aquilo que você estava se acostumando a viver mediocremente, Ele simplesmente traz um caos, e nem o medíocre você tem mais. Isso se chama uma bagunça, e eu sei que alguns estão vivendo uma bagunça aqui. Você diz: eu estava me acostumando com o pouco, e Deus me tirou até o pouco. Eu estava me acostumando com o nada, e Deus me tirou até o nada. Eu estava me acostumando com uma vida, me equilibrando aqui nos pires para viver, e Deus vai lá e faz uma bagunça. Não há mais corpo, e agora eu estou correndo. Enquanto eu estou indo para a mediocridade, eu estou andando, mas agora Deus me fez correr. A verdade é que Deus mexeu no ritmo de Maria. Enquanto ela imaginava uma situação, ela andava. Quando Deus trouxe o caos, Deus a fez correr. E será que Deus não está querendo quebrar o seu ritmo nesses dias? Será que você não está vendo que Deus está mexendo nos seus cambitos desses dias? Será que você não está percebendo que Deus está trazendo um caos exatamente para que você aumente a sua velocidade? Foi só elas verem um caos no túmulo, não tem corpo, a pedra está removida, e agora não consigo mais andar, eu só consigo correr. Eu amo isso, porque Deus está mexendo com elas. Deus está mexendo no ritmo delas. Algumas vezes Deus vai atrapalhar os seus planos para quebrar o seu ritmo. Algumas vezes Deus vai mexer nas coisas que você tinha domínio para mexer no seu ritmo. Algumas vezes você está lento demais, está devagar demais. Algumas vezes você está vendo tudo pelo ângulo errado, e aí Deus traz um caos para que você acelere a sua velocidade. Você precisa, escute, se tem uma coisa que eu aprendi vivendo o reino de Deus, é que eu preciso me acostumar a ficar desapontado. Você precisa se acostumar a ficar desapontado. Eu tenho especiarias, eu tenho mirra. O meu objetivo é perfumar o corpo. E agora eu estou desapontado. Não tem corpo. Você não pode ser tão inflexível ao ponto de achar que tudo vai acontecer do seu jeito. Nem tudo que deveria estar lá vai estar do jeito que você achava. Deus nunca disse que a sua chegada naquilo que Ele te prometeu vai acontecer do jeito que você pensou. Deus nunca disse que você vai chegar lá do jeito que você planejou. Agora Maria está correndo. Eu não imaginava isso. Era um domingo comum. Eu estou em luto diante das bagunças. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus não perde o controle. Não, você não entendeu. Deus está cobrindo você. Quando Deus traz um caos, quando Deus de repente muda o seu ritmo, e você diz: a minha vida de uns meses para cá é uma loucura, pastor. De uns meses para cá eu estou correndo como eu nunca corri, eu estou agitado como eu nunca estive, eu estava vivendo uma vida de acomodação, eu estava nivelando a minha vida por baixo, mas de repente algo me chocou. Eu estou chocado com o que aconteceu, eu estou chocado com as coisas que aconteceram, eu estou chocado com aquilo que saiu do meu controle, eu estou chocado com as pessoas que mudaram ao meu lado, eu estou chocado com a revelação que eu estou sabendo, eu estou chocado com a minha vida financeira. E Deus está dizendo: exatamente, eu estou chocando você para mudar o seu ritmo. Eu sei que esse desastre parecia que ia te matar, eu sei que esse desastre
parecia que ia mudar a sua estrutura para pior. Eu sei que algumas coisas fariam você fazer sofrer, mas Deus estava dizendo: eu estou cansado de ver você com essa cara de sonso, eu estou cansado de ver você chorando por coisas que não deveria chorar, eu estou cansado de ver você lamentando por coisas que não deveria lamentar. Então eu vou quebrar o seu ritmo, eu vou chocar você, eu vou mudar aquilo que você imaginou, e você vai parecer uma barata tonta começando a correr. Alguma coisa que você não entende aconteceu, e você sabe que tem que falar, mas nem sabe o que tem que falar. Olhe para mim, olhe para mim. Você precisa correr, porque algo está prestes a acontecer na sua vida. Deus está dizendo: eu tenho pressa. Se eu deixasse as coisas do seu jeito, iam demorar anos. Se eu deixasse do seu jeito para arrumar esse casamento, ia demorar anos. Se eu deixasse do seu jeito para restaurar teu ministério, ia demorar anos. Eu estou chocando você, eu estou quebrando você, eu estou mexendo na tua base de apoio. Escute: quanto mais você corre, mais você se distancia do passado. Quanto mais você corre, mais você se distancia do que você fez. Maria agora está correndo. Ela esqueceu a mirra, ela esqueceu a cesta, ela esqueceu as coisas que ela planejou, e ela está correndo atrás de algo que nem ela mesma sabe, mas há algo dentro dela que diz: corra, corra, corra. Olha para o seu irmão e diz: é tempo de correr. Olha para o seu vizinho e diga: é tempo de correr. Se você fez alguma coisa de errado, Deus está dizendo: corra, corra, porque se você correr, isso vai desgrudar de você. Se você tem traumas do passado, corra. E aí elas correm. E quem que elas encontram? Elas encontram dois discípulos que estão andando. Elas encontram Pedro e João. Pedro. Elas dizem: eu não estou entendendo nada. Eu fui perfumar um corpo, estava tudo no meu controle, o corpo devia estar lá, a pedra deveria estar lá, mas eu estou correndo porque as coisas não estão no meu controle. Pedro, eu estou chocada. E aí Pedro começa a olhar para ela, e as perninhas de Pedro também começam a dizer: uau, eu estava andando, você está falando comigo, eu também estou me mexendo. E João também começou, porque algumas vezes Deus vai quebrar o seu ritmo, porque o caos está aí para quebrar o seu ritmo. E Pedro começa a dizer: o que aconteceu? O corpo não está mais lá, eu fui lá, a pedra foi removida, eu não estou entendendo muitas coisas, mas Deus está quebrando o meu ritmo. Eu não estou entendendo porque é comigo, eu não estou entendendo porque agora, eu não estou entendendo. Mas eu sei de uma coisa: é hora de correr. É hora de correr. A Bíblia diz que quando Maria encontra Pedro e conta o que aconteceu, Pedro e João também começam a correr. E eles correm juntos em direção ao túmulo. Escute: Pedro e João correm juntos porque eles estão em concordância do motivo e de para onde correr. Não ande com alguém que não esteja disposto a correr na direção que é preciso correr. Não ande com alguém que não esteja disposto a correr a corrida que você precisa correr ao seu lado. Pedro e João escutam o que Maria disse e ambos correm. Você não pode andar com alguém que não esteja disposto a correr ao seu lado. Se eu quero correr para uma universidade, se eu quero fazer o meu curso, eu não posso estar ao lado de alguém que corre contra, dizendo: você não pode estudar, não vale a pena estudar, não vale a pena fazer faculdade, isso é bobagem. Se eu quero servir a Deus, se eu quero correr para uma unção de Deus, se eu quero correr para ter intimidade com Deus, eu não posso correr alguém que me leve para correr para um bar, para um prostíbulo, para pornografia, para mentira. Eu não posso correr para alguém que diz: hoje tem culto, mas a gente pode ficar em casa vendo um filme. Eu preciso correr ao lado de pessoas que queiram correr na mesma direção que eu. E eu oro para que Deus coloque pessoas com a canela boa. Eu oro para que Deus coloque pessoas com a canela forte. Sabe aquela batatona de perna poderosa, que vão dizer para nós: vamos correr junto, é para lá, ó. Nós vamos correr junto, é para lá. Coisa boa é correr com gente ao lado. Coisa boa é correr com gente que olha para o lado e diz assim: essa é a direção que papai quer, essa é a direção. E eu oro para que você tenha força hoje para interromper todo o relacionamento. Pode ser profissional, pode ser afetivo, pode ser de amizade, que convide você para correr na direção errada. Meu irmão, há uma direção certa para correr, e você tem que andar do lado de gente que corre para o mesmo lugar que você. Não tem conversa, se não é para o lugar, não corre. Então Pedro está correndo. Pedro é um cara experiente. Pedro foi o camarada que negou Jesus há 2 dias atrás. Pedro é o camarada que mais à frente Jesus vai dizer: você, Pedro,
vai se estabelecer a igreja sobre mim, que sou a rocha. Pedro é uma rocha. Pedro era um empresário da pesca. Pedro foi um dos 3 que estava no Getsemane com Jesus. Pedro é uma máquina de fé, de impulso. Mas Pedro é um quarentão. Pedro devia ter em torno de 42 a 45 anos. E agora tem um outro discípulo, que o currículo dele não é tão grandioso como o de Pedro, que andou sobre as águas, por exemplo. João, diferente de Pedro, que tem 45 anos, João devia ter ali em torno de 15, 16 anos. João é um adolescente. João é muito novo. Tão novato que ele nem se acha tão digno de mencionar o seu próprio nome ali. Ele diz o discípulo a quem Jesus amava. O outro discípulo, ele mesmo, não cita o nome dele no livro dele. Ele não se refere a ele como João. João era um garoto ousado. O único que nós temos citação bíblica que teve a capacidade de reclinar a cabeça no colo de Jesus. A gente vai envelhecendo e vamos nos tornando pessoas mais difíceis, né? Conforme a gente envelhece, a gente se torna menos carinhoso. Mas um adolescente, um meninão, é mais fácil para dizer: posso te dar um abraço? Posso deitar no seu colo? A gente vai ficando mais homem, mais mulher, e a vida vai nos endurecendo. A verdade é que a gente começa a ver tantas coisas, que a beleza da vida acaba ficando em segundo plano. As responsabilidades. Então aqui nós temos 2 homens correndo. Pedro, 45 anos, e João, 16, 15. E a Bíblia diz que eles começam a correr juntos, na mesma direção. Pedro simboliza a experiência. Há um caos. As mulheres trouxeram um caos. E quando há um caos, eu preciso resolver. E eles começam a correr juntos. Mas um garoto de 17 anos correndo ao lado de um homem de 45 anos é quase que um desaforo. Você que tem 40 anos já apostou corrida com Tes messages au fond du sac et moi, le cœur en vrac. J'ai gardé ta tasse fêlée comme un mot mal terminé sur la table. Un ticket plié, ton parfum sur le canapé. Je fais semblant d'aller bien, mais ça revient de loin. Dis-moi pourquoi ça tient encore quand tout en moi te dit dehors. Je ferme les yeux, je te revois, et dans ma tête tu reviens 3 fois. Dernier accord, dernier décor. Je tourne encore autour de ton corps. Dernier accord, dernier décor. Je dis stop mais je t'aime. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we weren't slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest.
we stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet when the screen goes black at night. People
People say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light. But something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And menino de 15, 16 anos, eles começam a correr juntos, mas Pedro tem 45 anos, João tem 16 anos, então a experiência de Pedro começa a correr. Pedro, ele era um empresário, Pedro já foi casado, e os casados ficam mais pesados mesmo. Pedro teve até sogra que foi curada na Bíblia. Oh meu Deus, não citaram a mulher de Pedro, mas citaram sua sogra. Pedro é um homem que tem muitas experiências e ele começa a correr no ritmo. João é um novo. João representa a força. João representa a vitalidade. João representa a energia, o impulso. Então ambos estão correndo em direção ao túmulo, mas Pedro vai no ritmo. Eu não vou tentar imitar João aqui, que eu não preciso disso. Você já deve ter imaginado João, certo? Você já imaginou como é que João deve ter corrido? Eu sei que João chegou muito rápido ao túmulo, mas quando João chega ao túmulo, ele não tem coragem de entrar. Há um caos. O caos é, nós não sabemos o que aconteceu com Jesus. Aconteceu alguma coisa que me deixou chocado. E alguns optam em ser João. Diante do caos, a gente quer usar a nossa força e a nossa energia. Alguns começam a correr de forma acelerada, começam a fazer um monte de coisa, arrumar compromissos, correr para um lado, correr para o outro, usam a sua força, começam a trabalhar em 3 turnos, começam a querer fazer coisas que não estão acostumados a fazer, enchem a sua programação de agenda, atendem um, atendem outro, corre, quer fazer 1000 coisas, porque existe um caos, e eu acho que eu vou resolver o caos na minha agilidade, na minha força, eu vou resolver os meus problemas, e vou resolver a minha ansiedade fazendo coisas, eu vou correr, eu tenho energia, e alguns estão tentando resolver o seu caos com muita energia, com muita paixão, com muita velocidade, entram numa academia e ficam o dia inteiro lá. O problema não é fazer coisas, o problema é que um jovem, ele é cheio de excessos, ele tem muitos excessos, e não tem problema fazer excessos, mas você não resolve um caos com João, você resolve um caos com equilíbrio. O problema é que João chega na frente do túmulo, e ele não tem coragem de entrar, porque João tem força, João tem energia, mas João não tem o que Pedro tem. Pedro não tem força, Pedro não tem energia, mas Pedro tem experiência. Ele pode ser veloz nas pernas, mas Pedro já viu coisas na vida que João não viu. Pedro consegue ter uma leitura dos acontecimentos que João não teve.
Pedro conviveu com Jesus de um jeito que João não conseguiu conviver. Pedro provou de um relacionamento com Cristo que foi muito, muito específico. Ele teve tantas decepções consigo mesmo. Nenhum outro discípulo errou tanto publicamente na Bíblia quanto Pedro. E o que eu estou querendo pregar aqui? É que você não pode resolver seu caos nem com João e nem com Pedro. Você tem que resolver o seu caos com os dois. Porque também não adianta eu só ter experiência. Quando eu só vivo na base da experiência, quando eu só fico na base de refletir naquilo que eu vivi e comparar com o outro, eu me torno uma pessoa muito lenta. Eu tenho que tomar decisões, eu preciso tomar decisões da minha família, mas eu fico com medo, porque eu fico lembrando. E aí eu fico com medo de repetir o que aconteceu, eu fico com medo. Então as oportunidades começam a chegar, mas eu sou um Pedro, muito Pedro. Eu sou um camarada que tem muita bagagem, mas eu sou lento, eu sempre chego atrasado, eu sempre decido fora da hora, eu sempre decido quando não tem mais o que decidir. Mas eu também não posso ser um João que corre, e no momento decisivo não sabe o que fazer. E é por isso que Deus me deu esta palavra, porque Deus está mexendo na base de apoio de muitas pessoas aqui. A vida não tem sido mais confortável para você. Você tinha os seus projetos para 2023 e Deus simplesmente arrancou o corpo do túmulo. E você fala, eu não sei o que fazer, eu estou correndo igual um tonto para lá e para cá. Só que alguns viraram João, correm, não estão entendendo nada. E outros são como Pedro, eu tenho muita experiência, eu tenho medo, mas não saem do lugar. E você não vence um caos nem com força e nem com experiência. Você vence um caos com força e experiência. Não adianta correr e não entender. E não adianta entender e não correr. Você precisa ter equilíbrio. Você não vai vencer o seu caos, você não vai entender o que Deus está fazendo, quebrando o teu ritmo, se você não tiver equilíbrio. Então eu preciso entender que eu preciso ter uma mente de experiência. Eu preciso lembrar do que Jesus fez por mim. Eu preciso lembrar que Ele já me colocou para andar sobre as águas. Eu preciso lembrar das conversas sérias que Ele teve comigo. Tudo bem, eu não deitei a cabeça no ombro dele, mas eu já o neguei 3 vezes e vi o que Ele me disse que ia fazer. Eu sei quem Jesus ama, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele tem projetos para mim. Lá em Cafarnaum eu vivi com Ele, mas eu não tenho as pernas de João, mas eu tenho experiência. Mas eu não posso só ter experiência, eu preciso ter ousadia também. Eu preciso correr, eu preciso acelerar os processos. Eu preciso ter ousadia, eu preciso ter intrepidez. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas alguns estão extremamente Pedro e outros estão extremamente João. A verdade é que o túmulo está vazio e alguém precisa chegar lá rápido e entender o que aconteceu. A verdade é que Deus tem pressa para avivar a sua vida, e alguns aqui estão devagar demais e outros estão irresponsáveis demais, e Deus está dizendo, eu vou derramar uma unção de equilíbrio aqui hoje, porque o túmulo está vazio, não para a vitória do diabo, o túmulo está vazio para eu trazer um tempo de glória na sua vida. E você tem que parar de andar cambaleando pelos lados. Você tem que deixar de ser um desequilibrado, onde você é totalmente irresponsável numa época da tua vida, e na outra época você é totalmente covarde e totalmente cheio de regras. Eu vou trazer uma unção de equilíbrio para você. Levante sua mão para cá, para que você entenda o que eu estou fazendo. Pedro simboliza experiências, João simboliza força, e Deus hoje vai falar, lembre do que eu fiz, lembre do que eu falei, lembre de onde eu te tirei, lembre do que eu te prometi, lembre que eu coloquei o meu poder em você. Mas acelere as pernas, não deixe o peso das experiências te tornar lento, não deixe os pesos das experiências tornar você um covarde. Lembra do que eu fiz, mas tenha ousadia. Lembra do que eu fiz, mas enfrenta o sobrenatural. Lembra do que eu fiz, mas entra naquela reunião de cabeça erguida. Chega rápido, chega primeiro. Eu te abençoo em nome de Jesus. Oh meu Deus, que Deus me dê pernas, que Deus me dê as pernas de João e a cabeça de Pedro. Que Deus me dê as pernas de João e a cabeça de Pedro. Que Deus me dê as pernas de João. A Bíblia diz que João chega logo, mas ele não tem coragem. Sabe por quê? Porque ele sabe que não pode desrespeitar Pedro. Eu posso ter velocidade, mas eu não posso desrespeitar as minhas experiências. Você não pode. João tem 17, 16 anos, Pedro 45. É fácil explicar porque João chega primeiro, mas João não entra no túmulo antes que Pedro chegue. Eu posso usar toda a minha força, mas eu não vou tomar minhas decisões sem levar em conta a minha experiência. Eu posso ser um
um garotão de 60 anos. Mas eu não vou tomar decisões sem lembrar do Deus da minha vida. Eu preciso respeitar as minhas experiências. Eu preciso respeitar o que Deus tem para mim. Eu preciso lembrar do que Deus falou. Há uma bagunça esperando você chegar hoje. Há um caos na sua vida que não foi gerado pelo diabo, mas foi gerado por Deus, porque Deus está quebrando o seu ritmo. Deus está dizendo: quem controla a velocidade da esteira sou eu, não é você. Se vai ficar bonitão na esteira, eu vou pôr você para suar nessa esteira. Porque se os batimentos não passarem de 120, você não queima 1 grama de caloria. Então eu vou aumentar, eu vou pôr o dedão aqui na esteira e tu vai correr. Tu vai correr. Mas junto com o correr, você vai lembrar. Aprenda a correr sem desrespeitar a experiência. Aprenda a correr sem desrespeitar a sua jornada. Aprenda a correr sem esquecer de onde Deus te tirou. Aprenda a sonhar os sonhos mais ousados que você puder sonhar, mas nunca lembre do chiqueiro de onde Deus nos tirou. Nunca lembre dos erros que cometemos. Nunca lembre, não desrespeite as experiências. João corre como um foguete, mas ele diz: eu não posso entrar sem Pedro chegar. Seja ousado. Vai montar um negócio, seja ousado. Planeje o melhor. Planeje as melhores compras, planeje o melhor ambiente. Vai ampliar sua casa, vai ampliar seu negócio, vai ampliar seu ministério. Seja ousado, corra, corra, mas não desrespeite a sua experiência. Você já ouviu Deus além das páginas da Bíblia? Você já o contemplou em noites escuras? Você já ouviu em vales da sombra da morte? Você já ouviu te dar uma nova chance quando ninguém deu? Você já ouviu pegar nas mãos e disse: todos viraram as costas para você, mas eu não virei? O diabo vai dizer: você não precisa da experiência. Corra, 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 entra aí, entenda o que você quiser entender. Mas quem é bom de perna é ruim de cabeça. Eu preciso ter velocidade, mas eu preciso ter inteligência. João tem a velocidade e Pedro tem a inteligência. João tem a força e Pedro tem a revelação. Corra, mas saiba parar para ouvir Deus. As pernas de Pedro não são fortes, as costas dele doem, os músculos são inferiores, mas ele tem sabedoria. Ele tem sabedoria. João chega, e a Bíblia diz que quando Pedro chega, quem entra primeiro no túmulo é Pedro. E Pedro entra para inspecionar. Ele é lento, ele tem as pernas lentas. Mas aí Pedro começa a analisar a cena do crime, porque Maria disse que foi um crime. Eles correram porque Maria disse: roubaram o corpo de Jesus. E quando se rouba um corpo, qual é o nome disso? Crime. E Pedro começa a analisar a cena do crime. Ele não tem força para correr rápido, mas as suas experiências lhe fazem entender o que acontece. Filhos, jovens, por mais que vocês entendam de celular, tecnologia, ouçam seus pais. Ninguém consegue mexer nos botões tão rápido como você, mas tem cenas de crime que só a experiência sabe interpretar. Escute seus pais. Talvez eles não entendam nada de iPhone, talvez sejam péssimos, mas tem cenas e crimes que eles vão poder dizer para você: é isso que aconteceu aqui. Pedro está olhando. E quando lemos o texto, a gente vê Pedro analisando mesmo. Ele olha e vê que não tem o corpo, mas tem um detalhe lá. Ele olha e vê um lenço dobrado. O lenço que ficava sobre o rosto de Jesus está dobrado. E ele tem uma interpretação. Ele vê que o corpo de Jesus não foi roubado, porque ninguém roubaria um corpo e dobraria um lenço. Quem rouba um corpo tem pressa. Um criminoso tem pressa.
Mas ali há um lenço que foi delicadamente dobrado. Eu não sei se você lembra de Lázaro, quando ele ressuscitou. Tirem a pedra, Lázaro sai do túmulo enfaixado. E alguém vai lá e tenta ajudar Lázaro a tirar suas faixas. Mas aqui não. Aqui há um túmulo aberto e há um lenço dobrado. É uma pista. Se há um lenço dobrado, é porque aqui não existe desespero, existe calma. Quando você está atrasado para trabalhar, como é que fica a sua roupa, a sua cama? Quando você está atrasado para ir trabalhar, o relógio não despertou e você vai abrir no guarda-roupa e a primeira roupa que você experimenta, mas não dá tempo de pôr no cabide de novo, mas não gostei, você joga na cama, Alguém já deixou a cama assim? Ou só eu que faço isso? Se eu tenho pressa, eu não tenho tempo de dobrar nada. Se eu tenho pressa, eu quero logo resolver meu problema e sumir daqui. Mas agora Pedro entra dentro de um lugar que para todo mundo era chamado de caos, vergonha, humilhação. Nós perdemos o nosso corpo do nosso Cristo, mas existe uma pista. O lugar do caos não é um lugar de desespero. O lugar do caos é um lugar de organização. O lugar do caos, eu imagino Jesus se levantando, voltando a respirar, pulmão voltando, estômago voltando, cérebro voltando, colocando a mão suavemente sobre o seu rosto, se levantando, pegando o lenço que estava sobre ele. Deixe-me arrumar aqui, porque virão me ver. Deixe-me arrumar aqui. Eu tenho domínio sobre essa situação. Eu quebrei seu ritmo, eu acelerei suas pernas, eu deixei você desesperado, mas eu continuo no controle de tudo que está acontecendo aqui. Não tem um pano jogado no canto, não tem marca de faixas emboladas, há um lenço dobrado. Pedro olha e diz: isso não é trabalho de homem, isso não é trabalho de ladrão, isso não é trabalho de Satanás, isso é papel do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que ao terceiro dia, onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive. Não é obra de homem, é obra de Deus. Não é obra de homem, é obra de Deus. Isso não é um roubo, isso é uma ressurreição. Isso não é um fim, isso é um começo. Isso não é uma desgraça, isso é uma bênção. Isso não é uma catástrofe, isso é a maior alegria de toda a minha vida. Ele não é um Deus derrotado, Ele não é um Deus humilhado. Ele é maior do que a morte, Ele é maior que o sofrimento. E agora de repente, aquilo que era um caos se transforma numa maravilha. Eu quero olhar para esse túmulo como uma maravilha. Eu quero que você entenda: aquilo que você disse quebrou meu ritmo, me deixou totalmente doido. Deus manda dizer, você ainda vai dizer: esse tempo é uma maravilha. O que aconteceu é uma maravilha. Eu não entendi no começo, eu corri no começo, eu não compreendi, mas Deus manda dizer: continue usando a força e a experiência, você vai saber o que eu estou fazendo. É uma maravilha, é uma maravilha. Levanta as mãos para cá. Deus manda dizer para você: tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência. Acelera o ritmo e tenha paciência. Deixa o teu João correr, acorde amanhã e faça tudo com o teu melhor. Deixa o teu João correr, acorde amanhã e acelere, ligue, marque a reunião, vai na imobiliária, manda o currículo, faz o que tem que fazer. Deixa o João correr, deixa o João correr, deixa o João correr. Mas chama o Pedro é devagar, o Pedro é lento, mas o Pedro já viu coisas que João não viu. O Pedro lembra do batismo, o Pedro lembra do batismo, o Pedro lembra quando era para eu morrer e Deus me levantou. Se você estiver equilibrado no meio do caos, aquilo que você chama de fim, Deus manda chamar de maravilha. Maravilha. Eu encerro dizendo: corra no meio dessa bagunça. Deus está bagunçando a vida de alguns aqui. Deus está frustrando os seus passeios. Mas Deus está dizendo: você não pode ser só João. A Bíblia diz que quando Pedro entra no túmulo, Pedro olha as pistas e
Pedro deve ter pensado: Maria está enganada. Isso aqui não é uma cena de um crime. Isso aqui é a cena do maior milagre que a humanidade já viu. E na hora que Pedro olha e entende, João está lá fora ainda. Aí a Bíblia diz que Pedro diz: vem, João. E agora, com a explicação de João, a Bíblia diz que João entra, vê e crê. João precisava de Pedro para crer. Mas João é importante, Pedro é importante. É o equilíbrio da velocidade com a experiência. Alguns aqui acham que não tem força mais para correr. E Deus manda dizer: eu te dei meu espírito. Eu faço os seus pés fortes como os pés da corça. Você é uma máquina na minha mão. Você tem a sua parte João e a sua parte Pedro. Mas se você desequilibrar, se você ficar vivendo de fases, uma fase Pedro, uma fase João, uma fase Pedro, uma fase João, uma fase você entende tudo, mas não chega a lugar nenhum, e na outra fase você chega a todos os lugares, mas não entende nada. Corra, mas lembre de mim. Traga a memória que dá esperança. Analise com cuidado. Os jovens vêm, os jovens podem, mas não sabem. Os velhos sabem, mas não podem. Mas você pode ser João e Pedro. Você pode correr e entender. Há uma unção sobre a sua vida hoje. Oh, eu vou olhar para o meu caos e vou dizer: Deus está me dando equilíbrio hoje. Deus está me dando equilíbrio hoje. Deus está me dando equilíbrio hoje. Eu nunca corri como vou correr a partir de hoje. Chega de preguiça, chega de desculpa. Eu vou correr. Mas a minha cabeça vai entender, na hora certa eu vou entender. Vão dizer: o diabo te pegou, Deus te abandonou, a sua vida acabou, olha que desgraça, o que estava ruim piorou. E você vai dizer: calma, eu já provei do amor dele em outras épocas. Eu sei que tem amor dele em algum lugar aqui. Eu sei que tem. Calma, não se precipite. Ele sempre deixa uma pista do que está fazendo. Calma. Como? Eu já saí do hospital tantas vezes. Eu já tive vontade de morrer tantas vezes. Eu me lembro como ele me levantou. Algum lugar tem uma pista. Isso aqui não é obra do diabo, coisa nenhuma. Nem tudo é o que parece. Há milagre em todos os lugares da sua vida. Se você souber olhar diferente, se você souber olhar direito, há um milagre em cada partícula da sua vida. Se você puder lembrar do que Deus fez por você, e Ele não muda. Há pessoas que mudaram, há pessoas que não são mais as mesmas, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E há um milagre reservado. Há um milagre, se você puder olhar direito. Se você puder olhar direito. Se você puder olhar. Eu digo para você que muitas coisas que a minha velocidade e a minha pressa me fizeram chegar a muitos lugares. Mas quando eu chegava lá, Deus fechava uma porta. As nossas mudanças de prédio foram uma dessas. Eu corria como João. Eu não podia ver uma placa de vende-se que eu estava lá, ligando, negociando. Eu não podia ver uma placa de vende-se que o meu João corria. Mas aí Deus dizia não, e eu não entendia, porque o meu Pedro estava muito longe. Mas chegou um tempo que eu esperei Pedro chegar. Eu disse: talvez é Deus que esteja preparando algo diferente. Eu vou continuar correndo, mas eu preciso entender que nem sempre Deus vai me levar no lugar que me prometeu do jeito que eu imaginei. Mas só Pedro tem essa maturidade, João não tem, João não consegue entrar. Você precisa ter equilíbrio hoje. Nós vamos buscar a Deus para ter equilíbrio. Essa situação não é a sua morte. Deus está chocando você, não para você ser destruído, mas para você ter uma nova experiência. Deus está mexendo no seu ritmo, não para te envergonhar, mas para que uma nova glória seja liberada sobre a sua vida. Deus está trazendo um desconforto para você. Não é porque é o fim, é porque é só um começo. A ressurreição de Jesus iniciou um novo tempo na vida da igreja, na vida dos apóstolos. E você veio nessa quinta-feira aqui para eu gritar desse altar. Você acha que chegou no teu limite, você acha que já viu tudo nessa vida. Deus manda te dizer: deixe sua cabeça aberta e suas pernas prontas, porque eu vou trazer algo que você